né, a gente chega nesse absurdo, né, que a gente rechaça, né, essa palavra, né, Claudete? Essa lei votada essa semana dia 13, 18463 de 2026, e aí a gente fez alguns destaques. Algumas perguntas aqui no chat estão relacionadas a essas leis e nós pensamos algumas, né, Claudete? Porque no que diz respeito a número, porcentagem, a gente não vai abordar nessa live. Então, que é assim, primeiro, agora a gente entra na preocupação, creio que da grande maioria que estão aqui. Não é a primeira vez que SME propõe reabrir o prazo para quem queira optar pela transformação dos seus cargos, fazê-lo. A nossa estranheza, e eu percebi uma movimentação que me deixou preocupada, antecedendo o envio desse projeto, de muitos questionamentos feitos por determinadas figuras aí que orbitam aí no nosso meio, não no nosso meio da Coeduc, que a gente sabe que levaram para a Secretaria de Gestão, e eu tenho certeza disso, que as PEIs readaptadas em licença médica, elas não sofreram nenhum corte nos seus salários, diferente das PEIs. Ora, quando nós fizemos a lei que criou o cargo de PEI, eu tive o cuidado, até auxiliada por algumas companheiras, de fazer alguns cálculos. Quais foram os cálculos que eu fiz? Dentro da jornada de todos os professores, de todas as jornadas, nós tínhamos a carga horária do PEI, que até pela questão vincular, que não dá para esmiuçar, não se admite com a criança muito pequena, que tem riscos e prejuízos no seu desenvolvimento educacional, 3 profissionais, direto. Admite-se 2 estudos mais importantes teóricos do desenvolvimento infantil. Então, a hora relógio do PEI é de 60 minutos, ou seja, 15 minutinhos a mais. Então, nós estabelecemos a jornada 25 mais 5, que dá J30. Só que a hora relógio é de 60 minutos. Esses 15 minutinhos a mais garante os valores que são pagos para os professores que recebem em GEIF. E daqui a pouquinho nós colocamos uma tabela aí para explicar as jornadas de PEI e de PEIF, certo? E aí, só por isso já bastaria para que ninguém aderisse esse cargo. Mas aqui tem uma questão que é importantíssimo vocês saberem. O porquê agora, para além de equiparar as retiradas de direito, o CEDIM foi um dos sindicatos da Coeduc que manteve a GEIF para todos os PEIFs durante 1 ano, através de uma liminar obtida pelo nosso departamento jurídico. Foi um dos, né? A gente tem que lutar, nós não podemos aceitar retirada de direitos para nenhum trabalhador, né? O CEDIM está junto, solidário. Agora, nós não aceitamos que, porque tiraram de uns, tiraram o direito daqueles que lutaram e que conseguiram uma jornada, um cargo no ingresso que não permite, atentem-se,
não permite diminuir nossos salários e não podem acabar com o nosso cargo, com o cargo de PEI. A lei é muito sólida e ela foi respaldada por legislações posteriores, como a 14.660, enfim. Então, eles não podem. Aí, o que está por trás? Sucessivos governos vêm implementando uma política de privatização na educação infantil. Há anos, o CEDIM ficou sozinho há anos fazendo essa denúncia, de dizer que estão conveniando, privatizando a educação infantil. E alguns insistiam em dizer, não, é só os 6, porque, aliás, falam creche. Eu sempre chamo a atenção, não permita denominar nossos equipamentos como creche. Isso tem um motivo. Estão passando para a rede parceira. Sucessivos governos. Acho que em 2015 o CEDIM fez uma pesquisa que 33 mil crianças na idade de EMEI já estavam matriculadas na rede parceira. E aí nós tivemos um movimento fragilizando a qualidade da matrícula na rede direta. Da educação infantil, num primeiro momento, com uma velocidade maior, mas com o advento do fundamental de 9 anos, que instituiu o ensino fundamental de 9 anos, a criança de 6 anos, que era atendida na EMEI, obrigatoriamente foi matriculada no ensino fundamental, gerando uma ociosidade de 30% no atendimento. Nesta ocasião, o CEDIM insistia com o governo aproveitar essa oportunidade para reduzir o número de crianças, que nas EMEIs é muito mais elevado do que no SEI. O infantil, por exemplo, chega a 30, 32, 33, sendo que no SEI é 25. E o governo não quis saber disso. E pior, ele teve o respaldo de incompreensões que não percebeu o que estava acontecendo. E aí a faixa etária também das EMEIs estava se esvaindo, indo para tal rede parceira. Por que eu estou dizendo isso? Que aí o governo, os sucessivos governos, em especial esse, pulverizou a cidade com as entidades conveniadas, as tais parceiras, ditas filantrópicas, mas que são pagas, muito bem pagas com dinheiro público para fazerem seus negócios educacionais. E que são apoiadas por uma grande maioria de vereadores e de deputados. E todos nós aqui sabemos quais são os motivos. E, após a pandemia, constata-se uma diminuição do nascimento de crianças. Então, você pulverizou a cidade de escolas conveniadas. É muito raro um prédio construído pela prefeitura para se tornar uma escola, que poderia ser um SEI, um CEMEI ou um EMEI, ficar na rede direta. Eles já passam para a rede conveniada. E hoje a gente verifica uma diminuição do número de bebês e crianças matriculados em ambas as redes, tanto na rede direta como na rede conveniada. E aí, esse governo responsável por isso, lembrando que a rede parceira foi admitida aí pelos sucessivos gestores para uma situação de complementação para zerar a vaga na educação infantil.
até que se construísse prédios de escolas, realização de concurso. E aí eles inverteram. Eles passam os prédios construídos para os tais parceiros, mesmo com aprovados em concursos, mesmo com prédios próprios, resultando hoje que 2/3 do atendimento da educação infantil, e eu não aparto de 0 a 3, porque não é isso, né? Não dá tempo de esmiuçar, da educação infantil é feito pela rede conveniada. E aí, onde está o problema? O que o governo está fazendo? Ele quer redimensionar o atendimento e não quer mais fazer tantos concursos. A gente sabe que tem um monte de gente aqui. Olha, quando vai ser chamado, o que os sindicatos estão fazendo, a Coeduc está fazendo. Vocês não têm noção. São horas e mais horas insistindo, mostrando dado, mostrando os números, porque nós sempre defendemos o ingresso através do concurso público. Não é que sejamos contra a companheira que está contratada, mas a gente quer que ela passe no concurso público e venha, porque daqui a pouco eu vou mostrar pontos do projeto de lei que foi apresentado e que vai trazer muitos problemas para nós. A gente vai caminhando. Né? Volta um pouquinho lá, na opção. E aí, nesse artigo aqui, olha a malandragem do governo. Como ele não quer chamar novos concursos e chamar menos aprovados, o que ele fez? Como tem fechamentos de salas em EMEIs e em SEIs, porque eles priorizam a matrícula na rede parceira, eles pensaram o seguinte: qual é a formação exigida do PEI que está na educação infantil, tanto no SEI, no CEMEI, na EMEI? Habilita-o para lecionar do 0 ao 5º ano. Eu estou priorizando o ensino fundamental. Eu vou daqui a pouco, eu passei uns números de quanto nós somos no ensino fundamental. Tem 8.200 cargos vagos. Na educação infantil, dos 15.300, tem 1.250. Então, o que o governo apresentou? Assim, apresentou, sabendo que no passado tinha algumas defesas nesse sentido. Ofertar de forma opcional não é bondade, não, porque ele não pode exigir que o PEI vá para ser PEIF pela caneta. Então, o que ele quer? E ele avisou: eu vou abrir opção para os atuais PEIs poderem, caso optem, irem para transformarem seus cargos para PEIFs, porque eu os quero nas EMEFs. Foi isso, assim, de um dia para outro apareceu essa proposta, que foi rechaçada pela Coeduc, e que bom que a terra é redonda, Paula, porque anos atrás talvez nós não tivéssemos essa coesão, a mesma defesa e a compreensão. Então, assim, a nossa posição foi rechaçar, não aceitamos no protocolo de negociação, mas a Câmara é isso. Esse prefeito tem a maioria, alguns se negam a vir para a luta, né? Uma parte vem, mas a gente ainda não acordou para saber o poder que nós temos de pressão. Se a educação parasse 50% 3 dias, eu queria ver o prefeito não ceder. E aí, apesar de todos os apelos, eles mantiveram o artigo que hoje é lei. O que diz a lei?
os atuais cargos de professor de educação infantil poderão optar expressamente uma única vez pela transformação do cargo que titularizam. A 13574, que nós aprovamos, garantiu isso em professor de educação infantil, ensino fundamental.